Olá pessoal, paz seja convosco. Meu nome é Ramon. Queria estar estudando com você um pouquinho da Palavra de Deus, trazer algumas curiosidades para você a respeito das Sagradas Escrituras. Se você tiver uma Bíblia e quiser me acompanhar, em 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17 está escrito assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para a gente poder chegar nessa parte que nem eu falei para você, 2 Timóteo 3,16, quem foi que fez essa divisão na palavra de Deus? Às vezes a gente se preocupa em estudar tantas coisas e essa parte a gente desconhece. Queria falar para você primeiramente que o Antigo Testamento ele tem 39 livros e o Novo Testamento 27, que fazem o total de 66 livros que nós temos na nossa Bíblia Sagrada. A Bíblia possui 1189 capítulos, divididos em 929 no Antigo Testamento e 260 no Novo Testamento. Também a Bíblia possui, essa na versão King James, 31.102 versículos, num total de 23.145 no Antigo Testamento, 7.957 no Novo Testamento. Por que eu falei na versão King James? Mais para frente a gente pode fazer um estudo esclarecendo essa questão. Existem algumas contas, existem algumas divergências, às vezes, na quantidade de versículo. Significa que tem alguma Bíblia errada? Não, de forma nenhuma. Significa que a tradução dela foi feita de uma maneira diferente, mas a Bíblia em si, ela continua sendo a essência da palavra de Deus. Mas quem que dividiu a Bíblia? A Bíblia antigamente ela era um livro, uma sequência. Quem foi que dividiu ela em capítulos? Em capítulos a Bíblia foi dividida no ano de 1206 por Stephen Langton. Ele era arcebispo de Cantuária e isso foi feito em 2006 e essa divisão de capítulos, como nós temos hoje na Bíblia, que se tornou daí uma divisão oficial, ficou conhecida como a Bíblia Parisiense. Depois disso, nós tivemos a divisão para versículos. 300 anos depois, a Bíblia foi dividida em versículos por Robert Stenier, um francês, e ele conseguiu, já acompanhou alguma divisão que vinha vindo, aperfeiçoou, e 300 anos depois, 1500 e pouquinho, ele fez essa divisão na parte de versículos. Mais ou menos 1600 anos levaram para a Bíblia ser escrita da forma que nós temos hoje. Cerca de 40 autores, entre pescadores até reis, escreveram a palavra de Deus. A primeira tradução para a linguagem do povo, para a linguagem que as pessoas pudessem ter acesso, porque antes a Bíblia, acredite se quiser, era proibida, foi feita por Wycliffe em 1380 na Inglaterra. E vale aqui também a gente saber que no final de tudo, a primeira Bíblia traduzida, ela foi depois que esses homens batalharam para essa tradução. Antes a Bíblia não podia chegar na mão das pessoas. Olha só que absurdo, né? O livro mais antigo da Bíblia, se eu perguntar para você, você vai falar para mim, é Gênesis. E eu vou te falar, não, é Jó. O livro mais antigo é Jó. Você pode observar em Jó que depois da festa dos filhos, depois do sacrifício, depois dos filhos se reunirem, fazerem as suas festas, Jó oferecia sacrifício. E o patriarca, quando oferecia o sacrifício, é uma coisa que antecedia a lei, antecedia as orientações de Moisés. O livro mais novo, ele escreveu mais ou menos no período de 40 anos que ele ficou ali no deserto de Midian, antes de retornar ao Egito para a libertação do povo de Israel. O livro mais novo da Bíblia, ou o último livro a ter sido escrito na Bíblia, não é o livro de Apocalipse, mas é o livro de 3 João. Esther 8:9 é o versículo mais longo que nós temos na Bíblia. E, em algumas traduções, o menor versículo é Jó 3:2. Está escrito apenas disse ele. Para você entender o que disse ele, você precisa acompanhar aquela passagem, o que está escrito. Salmo 119
Ele é o capítulo mais longo que nós temos na Bíblia. Ele tem 176 versículos, são divididos em 22 seções de 8 versículos cada uma. Cada seção representa uma letra do alfabeto hebraico. O Salmo 117 é o salmo mais curto que nós temos na Bíblia. E entre eles nós temos o meio da Bíblia. O Salmo 118 é o capítulo do meio e o versículo 8 é o versículo do meio. Salmo 118, 8 é o centro da Bíblia. Para você ouvir a Bíblia toda, você precisaria de 71 horas de gravação. Para você ler a Bíblia em um ano, você precisa ler uma média de 4 capítulos por dia. E uma curiosidade aqui para você, às vezes você vai falar, mas tem uma Bíblia que tem mais livro, tem Bíblia que tem menos livro. A versão católica, se assim a gente pode dizer, ela possui 7 livros considerados os apócrifos, que são 1º e 2º Macabeus, Judite, Baruque, Tobias, Eclesiástico, a folha voou, e tem um acréscimo de 2 capítulos no livro de Daniel. Esses livros eles foram considerados canônicos, a igreja aceitou esses livros no ano de 1546, no Concílio de Trento. Logo depois que Lutero vem com a reforma protestante, eles fizeram esse concílio para tentar recuperar um pouco da autoridade da igreja e acrescentaram essa parte, esses 7 livros. Nós não consideramos eles inspirados por Deus, porque nenhum dos apóstolos, Jesus, Paulo, não cita nenhuma passagem desses livros nas suas cartas, nas epístolas, nos evangelhos. Ninguém cita ele. Nós temos várias passagens do Antigo Testamento que são confirmadas no Novo Testamento, estão escritas da mesma forma, mas desses livros em especial não temos nenhuma. Todavia, sempre vale de estudo. Aceita-se que esses livros foram escritos no período de 400 anos de silêncio da parte de Deus. O último profeta do Antigo Testamento é Malaquias, e isso é mesmo, e o próximo profeta que vem depois de Malaquias é João Batista. Nesse intervalo de Malaquias e João Batista é que esses livros foram escritos. E em 1546 eles foram considerados inspirados por Deus. Nós vamos ficar por aqui hoje. Se você gostou, curte, compartilha, comenta com seus colegas, comenta com seus amigos, com os irmãos da igreja. Queremos trazer estudos aí para você a respeito da palavra de Deus, nada para levantar polêmica, apenas para ganhar acréscimo, para a gente poder ganhar conhecimento, porque a gente conhecendo a verdade liberta a gente. Talvez a quantidade de versículo não vai dar nenhuma libertação para você, mas o conhecimento da palavra nos ajuda cada dia mais a conhecer melhor a Deus e evitarmos que doutrinas erradas entrem nas nossas vidas e tomem conta de nós. Deus te abençoe, fique na paz em nome de Jesus.